Fala aí, pessoal, aqui é o Matheus do canal Paixão Vascaína. Nesse vídeo a gente vai assistir aí o programa SBT Esporte Rios, onde o Pedrosa fala aí sobre a vitória do Vasco contra o Botafogo. Bora lá. Essa é a cara dele, gente. Agora a gente tem que voltar a falar de futebol. Olha a cara desse cara, mano. Beijo, tchau! Olha a cara desse maluco, mano. O Pedrosa é doente, cara. Olha. Não é o Tabelito Podcast. Aqui é o SBT Esporte Rios. Você foi bem. Cara, é muito bom. Quem quiser ver o Tabelito, vai lá no YouTube. Aqui é o SBT Esporte Rios. Esse cara é muito engraçado. Gigante da né? Colina 2. O que é isso? Que palhaçada é essa aqui? A caravela do gigante. Ai, sabe o que eu tô rindo? De nervoso. Você sabe que tem quarta-feira? Pra ele ver. Ainda bem que Tá o Verrete ferrado. joga lá na Aurora. Ai, meu Deus. Sim, fala do treinador do Botafogo. Excelente fala. Só mostra como o ambiente tá maravilhoso no Botafogo. Meu Deus! O que falta? Eu tava com a promessa, já paguei. Já paguei essa promessa, que eu tava com promessa. Eu já paguei, não é possível, eu não sei mais o que faço, Rafa. Tudo diz, pode outro assunto. Não tem solução. Ai, meu Deus, o que mais você precisa? Eu pensei aqui, eu falei ontem, eu falei, cara, nem vou zoar muito a Fernanda, cara. Não tem necessidade disso. Não dá. Aí eu já acordo 9 horas da manhã. E aí, Pedrosa, tem alguma coisa de pirata aí na tua casa? Essa equipe, né? É. Essa equipe... Não fui eu. Olha, vocês não estão respeitando a minha saúde mental. Eu tô falando sério. Eu vou meter um atestado. O que é, Big Boy? Você sabe o que mais me irrita? Quando o Botafogo perde, que ultimamente é comum, ele vem no Big Boys mesmo, o original. Porque nem sempre aqui é o original, né? Às vezes é o da Shopee. Pode falar que Shopee pode, né? Só que hoje vem o original. Ele tá falando gracinha no meu ouvido. Cachorrinho. Então, o que você me perguntou, Big Boys? Qual filme de piratas que eu mais gosto? Não gosto de filme de piratas. Gosto. Que time o meu marido torce? Não sei, eu tô sem falar com ele. Por isso que tu não leva tuas filhas, né? Tá explicado. Tá explicado. Você sabia que ontem ele não foi? Não foi? Não foi. Não foi no jogo. Ficou em casa? Ficou em casa, mas eu já descobri o que aquele safado fez. O que ele fez? Toda vez que ele foi no jogo do Vasco lá, o Vasco fez o quê? Ganhou. Perdeu. Perdeu? Aí ele pensou o quê? Não vou. Não vou. Mas ele virou pra mim e falou, acho que eu vou ver em casa mesmo. Ganhou. Engenharia reversa. Os últimos dois clássicos, 2-4-2 do Vasco lá no Newton Santos. O do Fluminense ele foi. Ué, então ganhou. Não, com o Botafogo. Ah, tá. O que é? Excelente tática, Juninho. Ah, tem que ver o jogo? Não sabia não. O Vasco venceu o Botafogo 4-2. Podia ser 1-0. O que aconteceu? 1-0. 1-0, acabou. Mas tudo tem que ter o quê? Um enredo problemático. Você tá me entendendo? Tem que ter. Se aproximou da classificação para a semi do Carioca. Faltam 3 rodadas agora, né, gente? Agora duas. E a reportagem... 2, né? A reportagem é de Alcilene Brito. Fala, Alcilene. Vai, Alcilene. Conta. Um jogo importante para as duas equipes. Apenas um ponto distanciavam os rivais. Que o clássico é vida ou morte. Clássico não, a vezes pode não jogar tão bem, mas você sabe que tem que lutar. Essa O mentalidade, Vasco cara. chegava com desfalque, mas ainda assim com a defesa reforçada. Tem que pensar assim. Eu acho que o esquema com 3 zagueiros tá fazendo toda a diferença. Porque o time do Vasco tem suas limitações. O Botafogo tinha um ponto forte, o ataque. E Tiquinho é sempre a nossa esperança de gol, né? Júnior Santos naquela grande fase que ele tá, Vitor Sá pela esquerda, então a gente quer balançar o Vasco. Vai Mas balançar. vascaínos, a arbitragem ainda era a parte mais questionada Balançou. até agora. O objetivo dos dois era a vitória. Eu acho que o torcedor ele tá confiante. O problema é a arbitragem ajudar, né? Diferente dos outros clássicos, o jogo começou quente, já apontando que seria empolgado. O
Nessa hora aí eu já tava em choque. 2 minutos eu tava em choque O já. responsável por isso foi Vitor Sá. Camisa 7 recebeu de Tietê e fica livre para marcar. Teve comemoração, o VAR analisou e apontou impedimento em Vitor Sá. O Vasco respondeu rápido com Galdames. Olha o Gatito querendo entregar. Chega com Tiquinho Soares. Os caras do Botafogo chutam pra caramba, tá? Quem teve um ótimo retorno e já deixou dele foi Eduardo. Tiquinho Soares nessa hora aí eu já tava pensando que ia ser 5 a 0 pro Botafogo. De primeiro e fazer esse golaço. Mas a partida ainda ia render muito. O Alvinegro era quem mandava e teve direito até uma linda caneta de Vitor Sá em Paulo Henrique. Tudo caminhava para o Botafogo até que o Vasco teve uma chance e Galdames não desperdiça fazendo o primeiro Galdames! E deixando o CR7 da colina aí, ó. Savarino ainda tem a oportunidade no primeiro tempo de virar, mas sem sucesso. No segundo tempo, tudo mudou para melhor para a equipe Cruz Maltina. E se você tá vendo até aqui, se inscreve no canal aí, por favor. Lucas Piton chuta com capricho para a alegria da torcida. Ó o papai Piton aí. Joga muita bola. Tentando reverter o placar, o time alvinegro arrisca com Savarino. Não, os caras chutaram muito de fora da área e o Léo Jardim salvou, né? E aí teve polêmica na arbitragem de Isso aí. Paulo Henrique dá um carrinho em Vitor Sá e ganhou essa amarelo. Pra mim era pra vermelho também, mano. Foi muito forte, tá ligado? E o duelo andava melhor para o Vasco. Paulo Henrique é derrubado por Hugo e o árbitro marca a pênalti. Daí o cara tava jogando futebol americano. Confundiu. Quem vai pra cobrança e estufa a rede. Saiu a zica do Verrete. Com direito a tirar a zica de Verrete. Olha, eu acho que tudo tem o seu momento, né? O Pelé. Ele como atacante, eu sei que se cobra bastante, porque todo jogo quer fazer gol. Mas faz parte, atacante tem momento que tá deslanchando, faz gols, tem momento também que não vai acontecer, mas graças a Deus hoje ele fez 2, espero que consiga fazer muitos gols aí pra ajudar a gente. Vai fazer. Mas calma que ainda teve mais coisa pra acontecer nesse jogo. Pirata Verrete aparece novamente, a bola chega a bater no travessão, volta nas costas de Gatito Fernandes e entra. Gol do Pirata. O Botafogo ainda reagiu. Esse aí foi esse belo gol de bicicleta. Foi sinistro. Mas não valeu nada, porque tava 4 a 2. O Léo Jardim também trabalhou. Com essa tentativa de Hugo, mas nada que defesaço. freasse Cruz Maltino, que dominou a maior parte do segundo tempo. O jogo prometeu emoção até o fim, mas quem levou a melhor e voltou a golear Vasco da Gama. Newton Santos foi o Vasco. E com a vitória, deixou o time mais perto da classificação no Carioca. Agora é manter tranquilo, a gente já vai jogar agora, se não me engano, no sábado, né? É descansar amanhã e pensar no próximo jogo. Apesar de ter tomado 2 gols, a defesa funcionou no Vasco. E desta vez, mostrou ainda que o ataque também é forte para brigar firme nessa disputa do Carioca. O grupo está animicamente muito bem. A vitória sempre dá confiança. Fazer 4 gols também dá confiança, mas é um grupo muito forte. Passou por o mental do Vasco tá muito forte, né? E o do Botafogo, muito fraco. Desde o ano passado aí que aconteceu. Eu tô tentando olhar o lado positivo da vida. Eu sou uma pessoa muito positiva. Isso é bom. Rumo ao vivo. Na Copa Rio? Da Taça Rio. Perfeito. Não é? Perfeito. Não é? Tô errado? Jogou a toalha, Fernando. Falar de Botafogo contigo e de Vasco com você. Vamos começar falando do grande vencedor desse jogo, Vasco da Gama, Lucas Pedrosa. O que aconteceu no enredo da partida foi um primeiro tempo e até os primeiros 20 minutos... Até a parada técnica. Absolutos do Botafogo, né? O Botafogo como um rolo compressor e com uma qualidade muito grande. E aí eu vou destacar o Eduardo pela segunda vez consecutiva jogando muito bem e sendo titular. E o Vitor Sá pelo ladinho esquerdo ali jogando muita bola. Sim. Mas aí, no segundo tempo, eu digo até um pouquinho depois da segunda parada, o Pedrosa, como é que você quer assim? É assim que você quer? Cara, tenta ela, né, mano? O Vasco dominou as ações. Sim. E eu quero que você me diga, qualidade da equipe, do Ramon, do Emiliano, leitura, Ramon Dias o que você achou que foi uma gênio da tática. De um tempo pro outro, pro Vasco? Vamos lá. O Emiliano até tomaram um esporro, filho. Sobre os primeiros 15, 20 minutos para você se adaptar ao gramado sintético, onde o Botafogo já está mais acostumado, e eu não falo de vantagem ou de desvantagem, eu falo de costume. É a mesma coisa que o Botafogo foi jogar em São Januário, o Vasco tem um costume maior em relação ao gramado.
E aí o Botafogo realmente foi muito mais perigoso, fez um jogo muito melhor do que o Vasco até os 20 minutos, tanto é que abre o placar numa tabela ali com o Eduardo e Tiquinho. Quem assiste o Botafogo sabe que esse entrosamento é muito grande, é uma jogada manjada que deu muito certo na qualidade do Eduardo. O Vitor Sá foi uma bomba pelo lado esquerdo, o Rojas e o Paulo Henrique não estavam conseguindo segurar esse atleta, um cara muito diferente realmente, que cria muitas jogadas, só que depois o Vasco, mantendo a sua mentalidade, seu equilíbrio, conseguiu também equilibrar a partida. Esse lance aí foi brabo. O primeiro brabo. gol do Vasco, a bola passa por 50 segundos de posse do Vasco da Gama. Uma aproximação muito bem feita do meio campo, e aí a bola chega lá no Paulo Henrique, depois o David participa, o Zé Gabriel é muito inteligente em achar o Paê entre linhas, e a gente está falando aqui de um grande craque do futebol brasileiro, que a gente tem o prazer de ver hoje com a camisa do Vasco da Gama. Paê do Vasco. Camisa 10, Dimitri Paê. Inacreditável. Uma bola perfeita para o Galdames, pisando na área, ele empata a partida. E aí o jogo já estava equilibrado nesse momento. No segundo tempo, o Vasco volta muito melhor do que o Botafogo, tanto é que consegue fazer logo o seu primeiro gol com o Lucas Piton. Para mim, hoje, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. A bola que esse cara joga é impressionante. E ontem ele fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco, logo depois de anunciar que vai ser pai. Então comemorou aí, homenageando o futuro filho dele. Depois o Vasco da Gama continuou muito melhor, tanto é que consegue chegar a um equilíbrio, a um volume de jogo maior que o Botafogo. Tem um lance, e aí eu vou falar aqui, porque isso só mostra como a arbitragem da FERJ é horrorosa. A gente vai falar. E a gente vai falar sobre aqui. Horrorosa. Até hoje sobre isso. Então eu vou deixar para essa parte aí. O Vasco continuou vencendo, continuou jogando melhor. Chega ao terceiro gol, num belíssimo lance ali do próprio Paulo Henrique, consegue tomar a frente e sofre o pênalti. O Verratti faz o terceiro. O bobão, flamenguista, retardado. Ele coloca o Pomito, Paulo Henrique cansou muito, correu demais. Pô, cara, tu cobrar isso aí do Pedrosa é sacanagem. Achar o Verratti, obviamente, Pedrosa é um dos poucos caras aí que são lúcidos aí de falar realmente o que pensa ali sem ser clubista, tá ligado? O Vasco foi absoluto no segundo tempo e para finalizar. E a maioria da torcida do Vasco acha que foi pra vermelho mesmo. Que o Vasco jogou em 2024. Ramon Dias e Emiliano Dias fazem um trabalho sensacional. Põe aqui na tela o anterior comentário de acho que era Marcelo o nome dele. Palhaço. Eu interrompi o Pedrosa porque nós vamos falar sobre isso. Sim. O time mais favorecido, o cara torce pro time mais favorecido da arbitragem. Já vai dizer o que ele acha sobre alguns lances polêmicos, principalmente, o Rafa, o lance do Paulo Henrique, que na minha opinião foi um dos grandes destaques desse jogo. Eu achei que ele jogou muita bola, o lateral do Vasco da Gama, mas deu um carrinho forte do Vitor Sá e muita gente falando que seria um lance para cartão vermelho. A Nadine vai falar sobre isso, na volta a gente vai dar nossa opinião e vocês vão ver também a imagem do lance. Cadê? Fala, Nadine. Fala, Nadine. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Tivemos um lance polêmico no Clássico Carioca e o Botafogo reclama muito, querendo a expulsão do Paulo Henrique nesse lance onde ele comete a falta no Vitor Sá. O árbitro Wagner Magalhães mostrou apenas o cartão amarelo. Na minha opinião, o lance era para cartão vermelho. Isso é considerado um jogo brusco grave. O Paulo Henrique, ele se atira com uso de força excessiva, ele atinge somente ele se atirou mesmo, ele não deu carrinho, tá ligado? Ele se jogou no cara. Ele seu adversário ao disputar a bola dessa maneira e se colocar em risco a integridade física do seu adversário. É caracterizado como jogo brusco grave. O árbitro de vídeo não recomendou a revisão, mas na minha opinião, o lance é para cartão vermelho. Era um lance que ali na hora do jogo, Rafa, eu tava no estádio, depois veio o Pedrosa. Eu já na hora falei assim, gente, né? Porque foi natural, não foi, o Vitor fez um malabarismo. Não, foi natural, porque a entrada foi brusca, Rafa. Isso pra mim, a minha opinião. Em câmera lenta já é rápido. Pra você também é? Pra mim também, concordo. O jogador do Vasco veio muito forte, muito forte. Não é nenhuma questão de interpretação. Nós temos muitas imagens, muitas câmeras. Aí é cartão vermelho direto. Assim como a gente defendeu que o Vasco foi prejudicado contra o Fluminense, a gente aqui tem que fazer justiça. Era para ter sido expulso o jogador do Vasco. Ô Pedrosa, o que você acha? O Vasco passou a semana inteira se posicionando em relação à arbitragem, em relação aos erros que sofreu e de forma justa, porque ele sofreu 4 vezes consecutivas nas partidas, o Vasco perdeu pontos por conta de erros. E nesse lance aqui, um pouco depois, o próprio Paulo Henrique sofre o pênalti
do Hugo. Então seria um jogador que talvez não estaria por ali se tivesse pedido a revisão estaria do cartão vermelho, Pedrosa. São 9 jogos do Vasco nesse Campeonato Carioca, em 4 ele foi prejudicado. E contra o Botafogo... Isso aí, tem que dar o contexto, cara. Tem que dar o contexto. Eu falei isso, as pessoas, Pedrosa, você não vai falar nada? Eu vou falar novamente, que eu venho falando aqui a semana inteira. A arbitragem da Ferdi é horrorosa. Eles, teoricamente... O Vasco nunca reclamou de um clube. O melhor árbitro para apitar um jogo, e o melhor árbitro, de novo, influenciou. Reclamou da federação. O Paulo Henrique, na minha humilde visão, e eu não tô aqui para falar o que a torcida do Vasco quer escutar, tô para falar o que eu entendo de futebol, deveria ter sido expulso, como a Nadine falou, como o Rafa falou, como a Fernanda falou, porque é uma entrada totalmente desproporcional. Eu tava do estádio naquele momento, e o Vasco jogando muita bola, sendo infinitamente melhor do que o Botafogo, e o Paulo Henrique faz isso aí totalmente desnecessário. Correndo muito risco. O Paulo Henrique tá jogando muito, mas essa entrada dele, eu falei, vai ser expulso, vai acabar com o jogo do Vasco. E aí, quando ele dá o amarelo e o VAR não chama, naquele momento ali, eu falei, cara, essa entrada, na minha visão, era para cartão vermelho. Eu fiz questão de pegar meu telefone, abrir o jogo e vi a entrada e falei, é para cartão vermelho. E é algo que influencia na partida. O Vasco jogou muito melhor que o Botafogo. Vou repetir aqui. O segundo tempo do Vasco foi ótimo. Foi infinitamente melhor que o do Botafogo. Muito melhor mesmo. Mais uma vez, essa arbitragem vergonhosa interfere na partida. O Paulo Henrique era para ter sido expulso. Eu vou falar novamente. Nunca falei em teoria da conspiração, nunca falei em roubo, falei sobre a qualidade da arbitragem da Ferdi, que é amadora. E eu vou voltar a repetir. É amadora. A Ferdi organiza o campeonato muito mal e o seu nível de arbitragem é horroroso. Vamos ver o pênalti, que foi um pouco depois desse lance. O próprio Paulo Henrique sofre o pênalti do Hugo. Abraçado. Foi um outro lance muito polêmico, porque foi um pouco depois, menos de um minuto, né, talvez. Foi poucos minutos depois. E aí o Hugo faz a carga, começa fora da área e faz a carga também dentro da área. Pra vocês isso foi pênalti? É como a regra diz, pênalti. Fernanda. É como termina, não é como começa. E ele termina sendo abraçado dentro da área. Então foi pênalti. Pra você também, Rafa? É verdade. Você repara na imagem que ele recebe o contato quando ele pisa dentro da área. E aí configura pênalti. E aí, Rafa, o que todo torcedor botafoguense está bravo, achando ou não se isso foi pênalti... Não adianta ficar bravo. Um pênalti sofrido por um jogador que talvez não era pra estar ali. Porque ele deveria ter recebido um cartão vermelho. Se a arbitragem fosse boa, mas não é. O que o torcedor e é o que o Vasco bravo, reclama. O torcedor, vamos dizer, agora do Botafogo, né? Mas o torcedor tá bravo com o Vasco. Falando desse pênalti se o árbitro fosse correto ao expulsar o Paulo Henrique. Bom, esse aí foi o vídeo do programa do SBT Esportes Rio. Pedrosa ali deixando sempre clara a sua opinião. Acho que todo mundo ali chegou num consenso de que a arbitragem é horrível. E é o que o Vasco vem falando há várias semanas, e geral ficou fazendo graça, né? Até a hora que volta contra eles, né? O Vasco nunca reclamou do Fluminense, nem dos outros times, não falou que foi culpa deles, tá sempre culpando a Ferdi. E agora o Botafogo não, o Botafogo, os torcedores estão atacando o Vasco, como se o Vasco fosse culpado, sendo que é o único time que tá, de alguma forma, brigando com a federação, né? Não assinou contratos de televisão, tá reclamando todo jogo aí, né, com razão da péssima atuação da arbitragem, e agora o pessoal quer ficar puto com o Vasco, e não é pra tapa. Mas isso daí, se você quiser saber mais a minha opinião, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu analisei, né, a partida e vi os melhores momentos, e se inscreve no canal, comenta, curte, e até o próximo vídeo.